O registro sem forma da transmissão da iluminação. Um comentário contemporâneo sobre o Denkoroku de Keizan Zenji, Inoue Genroshi. Tradução para o inglês, Daigaku Rume e Keiko Omae. Tradução para o português, Choshin. Buda Shakyamuni. Caso raiz, Honsoku. O Buda Shakyamuni viu a estrela da manhã e despertou para o caminho e disse: Eu, junto com a grande terra e os seres sencientes, simultaneamente alcançamos o caminho. Circunstâncias fundamentais. Kigen. O Buda Shakyamuni pertencia ao clã Suryavansa, nas terras ocidentais. Aos 19 anos de idade, ele pulou os muros do palácio à meia-noite. A seguir, cortou seus cabelos na montanha Dandaka. Depois disso, praticou austeridades por 6 anos. Então, sentou-se no assento Vajra, enquanto teias de aranha se formavam entre suas sobrancelhas. Um ninho de pega, que é o nome de um pássaro em inglês, repousava sobre sua cabeça e juncos brotavam através de seu assento. Pacificamente permanecendo, sem se mover, por mais de 6 anos sentou-se ereto. No 8º dia do último mês do 30º ano, quando a estrela da manhã emergiu, ele subitamente despertou para o caminho, e o seu primeiro rugido do leão consistiu nessas palavras. Em seguida, por 45 anos, ele, Shakyamuni, não viveu sozinho por um único dia. E não houve sequer um pedacinho de tempo em que ele não estivesse pregando o Dharma para a congregação. Ele nunca estava sem um manto e uma tigela. Em mais de 360 assembleias, de tempos em tempos, ele pregava o Dharma. No fim, ele confiou a Mahakasyapa, Makakasho, o tesouro do verdadeiro olho do Dharma, Shobogenzo, e este tem sido disseminado até o presente. De fato, ele tem sido transmitido nos 3 países da Índia, China e Japão, onde tem sido usado para formar a base para o cultivo do verdadeiro Dharma. O comportamento dele, Shakyamuni, durante aquela vida, se tornou o modelo para seus enlutados discípulos. Embora fosse completamente dotado com as 32 marcas e as 80 características agradáveis, ele sempre assumiu a aparência de um velho bhikkhus, sem diferenciar-se das outras pessoas. Portanto, desde seu tempo no mundo, através dos 3 períodos do Dharma, verdadeiro, aparente e enfraquecido, aqueles que admiram sua maneira adequada têm adotado a aparência e o comportamento do Buda, recebido e usado aquilo que o Buda recebeu e usou, e estejam andando de pé, sentados ou reclinados, nunca cessam de dar prioridade a si mesmos, nem mesmo pelo mais curto período de tempo. O que esse episódio claramente indica é que o verdadeiro Dharma descendeu até nós através da transmissão individual de Buda para Buda e ancestral para ancestral, sem nunca ser interrompida. Embora aquilo que ele ensinava diferisse ao longo de 45 anos e pelas mais de 360 assembleias, os vários episódios e parábolas que ele contou não vão além desse princípio.
investigação, nentei. E a partir dessa parte, são as palavras do próprio mestre Keizan, comentando esse caso. O eu dito aqui não é o Buda Shakyamuni. O Buda Shakyamuni também nasceu desse eu. E não foi apenas o Buda Shakyamuni que nasceu. A grande terra e os seres sencientes também, todos nasceram disso. Quando alguém levanta a grande rede, todas as suas peças são levantadas juntas. Da mesma maneira, quando Buda Shakyamuni alcançou o caminho, a grande terra e os seres sencientes também alcançaram o caminho. E não foram apenas a grande terra e os seres sencientes que alcançaram o caminho. Os Budas dos três tempos também, todos alcançaram o caminho. Embora seja assim, o Buda Shakyamuni mesmo não formou nenhum pensamento sobre alcançar o caminho. Ainda que montanhas e rios e a grande terra, toda a miríade de fenômenos interconectados, sejam como uma densa floresta, nada evita estar dentro, ao alcance dos olhos de Gautama. Todos vocês também estão dentro dos olhos de Gautama. E não é apenas que vocês estejam dentro dos olhos de Gautama. Eles foram substituídos por todos vocês aqui. Vocês também se tornaram os pedaços de carne que são os olhos de Gautama. E o corpo inteiro de cada pessoa, um por um, é um penhasco que se ergue por 10.000 braças. Mas não pensem, por isso, que, através do passado e através do presente, aquelas são pessoas elevadas como os olhos perfeitamente límpidos. Vocês são idênticos aos olhos de Gautama, e Gautama é idêntico ao corpo inteiro de cada um de vocês. Sendo assim, então como vocês chamariam o princípio que fundamenta a realização do caminho? Bem, monges da Grande Assembleia, é Gautama que alcança o caminho junto com todos vocês? Ou são vocês que alcançam o caminho junto com Gautama? Se vocês disserem que alcançam o caminho junto com Gautama, ou se disserem que Gautama alcança o caminho junto com vocês, então isso não é, de modo nenhum, a realização do caminho de Gautama. Portanto, isso não pode ser tido como o princípio que fundamenta a realização do caminho. Se vocês desejam entender intimamente o princípio da realização do caminho, então devem, simultaneamente, remover Gautama e vocês, e rapidamente entender o que eu represento. O junto com do eu é a grande terra e os seres sencientes. Mas o eu do junto com não é aquele velho amigo Gautama. Vocês devem examinar isso minuciosamente, considerar minuciosamente, clarificar eu e entender junto com.
Mesmo que clarifiquem eu, se não clarificarem junto com, ainda perderão o olho. Enquanto for assim, eu e junto com não são uma coisa só, nem são duas coisas diferentes. Verdadeiramente, pele, carne, ossos e a medula de todos vocês são inteiramente junto com o Senhor mestre dentro da casa, isto é, o eu, não implica pele, carne, ossos e medula, nem implica os 4 elementos primários ou os 5 agregados. Para resumir o assunto em palavras, se vocês desejam reconhecer a pessoa imortal dentro do eremitério, como poderiam fazê-lo tão distantes deste atual saco de pele? Sendo assim, vocês não deveriam formar um entendimento sobre a grande terra e os seres sencientes. Embora primavera, verão, outono e inverno venham cada um por vez, e as montanhas e rios e a grande terra mudem com o tempo, sabemos pelo levantar das sobrancelhas e piscar dos olhos do velho amigo Gautama que, em meio à miríade de fenômenos, há um corpo solitário exposto. Há um ditado zen. Isso eliminaria a miríade de fenômenos ou não eliminaria a miríade de fenômenos? Fayan disse: sobre que eliminar ou não eliminar, alguém poderia falar? E Dizang disse: o que poderia chamar de miríade de fenômenos? Por isso, vocês deveriam investigar horizontalmente e investigar verticalmente até que, com 7 penetrações e 8 maestrias, clarifiquem o lugar do despertar de Gautama e entenderem por si mesmos a realização do caminho. Tendo sido capazes de ver tal koan minuciosamente, na próxima vez que realizarmos um pedido de edificação, um dokusan, um por um, vocês devem explicar o princípio com palavras adicionais produzidas nos seus próprios peitos, não palavras emprestadas de Budas anteriores ou pessoas atuais. Este monge da montanha também pensa em tentar adicionar algumas humildes palavras a esse caso. Vocês gostariam de ouvi-las? E aí, mestre Keizan nos fala o verso sobre o antigo caso. Um único ramo brota da velha ameixeira. Espinhos e sarças, com o passar do tempo, invadem-na.